Olá, amigos queridos, amigos, companheiros da Casa do Caminho. Vamos mais uma vez nos reunir em nome de Jesus para um pouco mais de reflexão sobre esse nosso guia, que é o Evangelho. Esse trabalho incansável de Kardec, que nos trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e hoje nos cabe refletir acerca do item 12, a beneficência. Esse item quem nos trouxe foi São Vicente de Paulo. Então eu gostaria de, a título de página de abertura, ler um texto do livro Paz de Emmanuel, que se chama Benevolência em Ação. Esse texto, Emmanuel nos fala assim: usa a benevolência tanto quanto puderes, recordando que todos somos necessitados de tolerância. Ainda mesmo em se tratando de nós outros, os companheiros desencarnados, estamos ainda em áspera luta, por dentro de nós mesmos, buscando a luz do autoaperfeiçoamento. Muito longe da condição angélica, todos nos amontoamos no pátio das necessidades espirituais, contando com o amparo e a compreensão uns dos outros, a fim de conseguirmos atingir a solução de nossos problemas. Por isso mesmo, conscientes de nossas próprias realidades, quando estivermos com a palavra em casa, na rua, nos diálogos de serviço ou nos cenáculos da fé, aprendamos a esquecer o mal semeando o bem, para que o bem se fixe entre nós. Não te reportes a conflitos, a fim de que a paz se estabeleça. Não condenes os irmãos que suponhas caídos na estrada, porque não sabes se amanhã estarás nas dificuldades em que se encontram. Desfaze-te de qualquer ideia de racismo e separação, para que a fraternidade te ilumine os pensamentos. Abstente de cultivar ressentimentos e ódios, para que o amor não se te mantenha distante do próprio ambiente. Evita salientar a delinquência e a crueldade, de modo a que não se te transforme o verbo nessa ou naquela indução infeliz em algum dos cérebros que te escutam. Sejamos irmãos uns dos outros, respeitando os opositores que porventura não nos compreendam. E se observarmos irmãos positivamente errados, anotemos as qualidades nobres que já possuem e procuremos vê-los ou interpretá-los através do melhor que nos apresentam, lembrando-nos de que o amor infinito de Deus nos tolera a todos, doando-nos a cada um a bênção do tempo, dentro da qual, seguindo de prova em prova e de experiência em experiência, ser-nos-á possível adquirir o passo firme e certo na conquista da perfeição. Graças a Deus. Vamos então, queridos, unir nossos corações em busca da harmonia necessária para que nós possamos fazer essa reflexão, que o nosso amado Mestre Jesus possa estar conosco, possa nos unir através do seu abraço, para que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível o que nós vamos estudar hoje. Que seja em seu nome, amado Mestre Jesus, em nome dos nossos irmãos, em nome dos dirigentes espirituais da Casa do Caminho e, acima de tudo e sempre, principalmente em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos encerrar essa prece e dar início à reflexão de hoje. Graças a Deus. Então, como eu disse,
São Vicente de Paulo nos traz essa belíssima mensagem em 1858. E eu estive lendo um pouquinho sobre a vida dele, eu não conhecia, vocês já devem conhecer, mas eu não conhecia, aproveitei esse estudo para ver o que tinha na internet sobre ele. E resumindo, a história dele é muito bonita. Resumindo um pouquinho, eu trouxe para nós um pouquinho só da história dele. Ele nasceu no sul da França em 1581. Ele estudou em Toulouse, na cidade de Toulouse, e ele era uma criança muito inteligente, mas a família dele era muito pobre. E nessa época era uma chance, uma oportunidade de, de galgar alguma coisa em termos materiais na vida, se houvesse esse engajamento com a igreja. E o padre, no lugar onde eles iam, onde eles frequentavam a missa, chama a atenção do pai de Vicente. Ele era o filho do meio, eram 5 filhos. E chama a atenção que ele era um menino muito inteligente. Então ele acaba estudando por conta disso. Bom, ele foi ordenado padre cedo, em 1600, porque ele nasceu em 1581, então cedo ele foi ordenado padre. Houve ocasião em que ele serviu ao rei de França e o rei indicou-o como capelão da rainha. E o que fazia o capelão da rainha? O capelão da rainha distribuía esmolas para os pobres que rodeavam o palácio e visitava os doentes, tudo em nome da rainha. Era como se fosse um representante dela fazendo essas caridades, esses trabalhos caritativos. Visitava os doentes também no Hospital da Caridade, em nome da rainha. É como se fosse mesmo um representante dela. Ele criou a Confraria do Rosário para que todos os dias houvesse visitas aos doentes. Com o auxílio da senhora de Gondi, que foi uma senhora na casa de quem ele viveu por um tempo, e ela apreciava muito o que Vicente falava, as preleções de Vicente. Então ele deixou, depois que ele deixou a paróquia de Clichy, onde ele tinha sido pároco, e ele vai e fica na casa dessa senhora, dessa família, e ela o auxilia. Então ele fundou, depois que ele deixou essa paróquia de Clichy, que era um subúrbio de Paris, ele fundou a Congregação da Missão, em 1625, fundou a Confraria da Caridade, em 1617. A primeira Congregação da Missão cuida da evangelização dos camponeses, e a Confraria da Caridade dá assistência espiritual e corporal aos pobres. Em Folleville, ele fundou uma Confraria da Caridade para homens, em 1620. Então nós vemos que o Padre Vicente, como ele era chamado, sempre se preocupou com as crianças enjeitadas, com as pessoas mais frágeis, as crianças abandonadas, com os velhos, com os pobres e com os doentes. Durante a vida toda dele, ele criou grandes obras. Todos esses grupos, essas confrarias, essas congregações que ele criava, eram todas sempre em prol do bem, em prol da caridade. E até hoje há instituições com o nome dele, prestando grande serviço à humanidade. Enfim, pelo pouquinho que nós vimos, é possível observar que Vicente teve uma vida inteiramente dedicada à real caridade, exatamente à beneficência. Ele foi declarado
patrono de todas as obras de caridade da Igreja pelo Papa Leão XIII. Então nós vemos que Vicente é beneficência pura, mas não é puramente beneficência, também é benevolência. E como nós podemos diferenciar esses dois termos e identificar seus reais sentidos, que era uma coisa que eu devo confessar a vocês que eu nunca havia me tocado. Só com esse estudo é que eu tive o foco nessa diferença. Acho que era indiferente para mim falar benevolência ou beneficência. Eu nunca realmente parei para pensar nessa distinção de sentido e que é importante. Se nós formos lá procurar a definição da palavra beneficência, nós temos ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo, bem-fazer, filantropia, disposição benéfica, bem-fazer. Beneficência, a palavra vem do latim, significa fazer o bem às pessoas envolvidas, não causar danos. É o padrão desse princípio. As pessoas frequentemente usam beneficência como sinônimo de respeito pelas pessoas ou justiça. Agora, será que quando nós agimos com beneficência, nós estamos sendo benevolentes? Já entendemos que estamos falando de caridade, porque na verdade esse capítulo todo trata de caridade. Na famosa questão 886 do Livro dos Espíritos, nós vemos que o verdadeiro sentido da palavra caridade, como nos ensina o Livro dos Espíritos, como a entende Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Por que, agora eu parei para pensar, por que o termo usado é benevolência e não beneficência? Eu acho assim importante, passei a achar, desde que eu despertei para essa distinção, acho importante ressaltar isso até mesmo para nós entendermos o porquê de ter sido usado esse termo. Aí vai o que diz o dicionário: benevolência, bondade de ânimo para com algo ou alguém, magnanimidade para com os que estão sob orientação ou comando, complacência, transigência, boa vontade, virtude do que é benévolo, disposição bondosa de promover a felicidade de outro, disposição bondosa. Então, a beneficência envolve a ação do bem, a realização, a prática do bem. E o que é bem? Se nós tentamos fazer o bem, nós precisamos saber exatamente o que é bem. O que é bem, pelo menos, para a doutrina espírita, por exemplo? O bem para a doutrina espírita é o que está de acordo com as leis de Deus. Nós sabemos que somos criaturas de Deus, seus filhos, e que as suas leis estão impressas na nossa consciência e que delas não há como fugir, uma vez que são o padrão, são a diretriz do nosso Criador elaborada para nós. Kardec e os Espíritos nos ensinam, nas suas obras, que existem leis físicas, estudadas pela ciência, e as leis morais, que são o padrão para que possamos pensar, agir, sentir no bem. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, como nós sabemos, essas leis estão claramente expostas, sistematizadas e explicadas. Aí nós temos o código máximo que vai pautar nossas relações com o próximo, conosco e com Deus. Jesus é o exemplo vivo do cumprimento dessas leis. A todo momento ele nos trouxe esse código, através mesmo da sua vivência, dos seus exemplos. Claro que nós temos códigos de ética, código do bem proceder, trazidos através dos tempos, de todos os tempos, por vários filósofos e cientistas humanos. Mas para nós espíritas, que temos à mão a codificação de Kardec,
elas estão aí, bem codificadas e bem explicadas. São Vicente está aí. Uma imagem dele. E essa é uma frase de João Paulo II sobre São Vicente. Voltemos nossa mente e nosso coração para São Vicente de Paulo, homem de ação e oração, de organização e de imaginação, de comando e de humildade, homem de ontem e de hoje. Que aquele camponês das Landes, convertido pela graça de Deus em gênio da caridade, nos ajude a todos a pôr mais uma vez as mãos no arado, sem olhar para trás, para o único trabalho que importa, o anúncio da boa nova aos pobres. Muito bonita essa frase dita por João Paulo II. E ele nos diz: sede bons e caridosos. Então, esse bons seria benevolência e caridosos a beneficência, que acabaram se juntando. Essa é a chave dos céus, que tendes em vossas mãos. Ele diz ainda: toda a felicidade eterna se encerra nessas palavras: amai-vos uns aos outros. A alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. E só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Com certeza, abre-se para nós. Ele ressalta para nós que os ensinamentos de Jesus nos trouxeram com clareza tudo o que se refere ao desenvolvimento das virtudes. A nossa reforma interior é o nosso real aprendizado. Quando nós conseguimos a reforma interior, quando nós conseguimos nos vencer a nós mesmos. Para nos erguermos na nossa trajetória, nós precisamos vencer as nossas imperfeições. Todas essas coisas que ainda fazem parte de nós. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a irritação, a impaciência, o ciúme, a mágoa, a tristeza descabida, o apego às coisas materiais. Tudo isso precisa ser trabalhado e nós temos uma senha para isso, uma chave, uma verdadeira chave. E a senha para que se desvaneçam em nós essas questões que ainda nós temos é justamente a caridade, mas a caridade efetiva, a caridade que reúne beneficência e benevolência. Então, nós podemos agir com beneficência e ajudar alguém. Pensando ainda nessa oposição, complementação entre os dois termos, nós podemos dar de comer, prover um agasalho no frio, realizar, por exemplo, um trabalho assistencial na casa espírita, dar um passe, fazer uma palestra e, no entanto, não estarmos agindo com benevolência. A benevolência envolve o sentimento de fazer o bem pelo bem. É a real benevolência. Se nós realizarmos qualquer uma dessas ações no bem com algum interesse, qualquer que seja algum interesse envolvido, até mesmo que seja a nossa famosa barganha com Deus, não é? Porque nós ainda fazemos isso. Isso é, nós queremos assegurar que Deus esteja vendo e registrando o que estamos fazendo. Ou ainda, se a nossa ação tem o objetivo de não receber, por exemplo, o castigo divino,
como se Deus estivesse nos vigiando e esperando que saíssemos da linha para nos punir. Ou seja, vou ser bonzinho para que Deus não me castigue. E lá se foi a benevolência por água abaixo. Se nós agirmos de forma contrária à lei divina, podemos nos arrepender, mas vamos precisar reparar na nossa falta. Isso não é castigo. Simplesmente esse é o mecanismo de aprendizado. É esse o mecanismo que a gente precisa, então é esse que Deus vai nos fornecer, ou a nossa própria consciência. Só assim nós conseguiremos ultrapassar o obstáculo da falta e começar a desenvolver nossas virtudes. De pouco em pouco nós vamos. Eu vi numa palestra, por exemplo, se um político compra com seu dinheiro mesmo, nós não estamos falando de corrupção, alimento de algum tipo, roupa para um determinado grupo, ok, praticando a beneficência. Entretanto, se houver ali alguma sugestão de interesse, de pedido de voto, por exemplo, se for época de eleição, não haverá benevolência nenhuma, só interesse próprio. Mesmo quando nós simplesmente esperamos um agradecimento ou por alguma atitude do bem, nós acabamos por retirar, por esvaziar o valor moral que aquele ato pudesse ter. Sem benevolência. Acabou. Houve a beneficência, mas não a benevolência. Ela precisa estar dentro do nosso coração. Quando nós chegamos a esse estágio, fazer o bem é natural em nós. Já o fazemos de forma espontânea, a gente nem sente. Se somos beneficentes, mas visamos de alguma forma o ganho, qualquer que seja ele, interesse, vai valer o ensinamento de Jesus. Já ganhamos a recompensa. E se nós formos mesmo só beneficentes, adianta alguma coisa? A questão é que nós não teremos realmente efetivado um aprendizado, conquistado uma virtude. Tudo bem, nós vamos fazer o bem, mas facilmente, assim que as coisas não derem certo, a gente vira a chave. Assim que acontecer alguma coisa que nós não gostamos que acontecesse, não gostaríamos que acontecesse, basta qualquer contratempo para que a nossa atitude se modifique. Quando chegamos em casa, saímos da casa espírita, tranquilos, harmonizados, felizes, e já chegamos em casa e já nos indispomos com a pessoa com quem nós convivemos, ou no nosso trabalho, já nos irritamos, já falamos palavras pesadas, como resultado, por exemplo, de uma fechada do trânsito, assim que nós saímos da casa espírita. Enfim, a mágica é quebrada porque não há aquele núcleo formado no coração. Continuando no nosso texto, ele nos fala que a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras virtudes não existem. É a base de tudo, né? Sem a caridade não há esperança em uma sorte melhor. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé é um raio de luz que faz uma alma caridosa brilhar. Então nós vemos que a caridade é a própria virtude de Deus. É a pura emanação, como ele nos diz, emanação divina. Deus nos transmite esse valor, essa caridade, quando nos cria. Vicente nos diz que vê seus seguidores praticando, os espíritos que pretendem reencarnar, seguindo o caminho dele, ele vê como seguidores e vê que estão praticando as suas virtudes e tendo a sua missão valorizada e devidamente protegida, porque estão no caminho da benevolência. Então, nós precisamos, assim, entender que nós não somos caridosos simplesmente porque nós estamos auxiliando alguém. Não é simplesmente isso. Então, estou praticando a caridade. Não. Isso não basta para nós sermos caridosos, para nós sermos realmente bondosos.
É preciso que esse auxílio, que exista sim, claro, é fundamental, mas que ele seja realizado naturalmente, que ele flua de nós, que ele emane direto do nosso coração, com absoluto desinteresse próprio. Essa é a palavra, é o desinteresse. Do momento em que houver algum interesse, seja lá qual for, nós deixamos de ser benevolentes, ou nós não chegamos a ser benevolentes. Nós não seremos bondosos, nós estaremos sim praticando a beneficência necessária, fundamental, mas nós não estaremos sendo benevolentes. E para encerrar, então, esse final que Vicente nos fala, aliás, todo esse texto é muito bonito, e nesse final ele nos anima, ele nos convoca, ele nos concita à reunião. Ele nos diz assim: homens de bem, de boa e forte vontade, univos para continuar generosamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude. Atentar para a caridade é uma virtude no seu próprio exercício. Então é aí que nós temos que chegar. A recompensa da prática da caridade, ela está no próprio exercício. É uma ação que se esgota em si mesma, do momento em que ela parte da irradiação do nosso coração. Nós estamos recompensados pela sua própria prática, pelo seu próprio exercício. É isso que basta, é um ciclo que se fecha. E ele nos diz: não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Ficai unidos, amai-vos uns aos outros, fundamental, seguindo os preceitos de Cristo. Então, vamos nós nos sentir arrebatados por essas palavras tão lindas de Vicente, pela sua vida, pelo exemplo que ele nos deu, pelo ensinamento de que nós precisamos nos envolver fazendo bem a tal ponto de que vamos conseguindo vencer a pouco e pouco, como obstáculos a serem ultrapassados, as nossas questões, as nossas fraquezas, o nosso orgulho, a nossa vaidade, enfim, vencer a nós mesmos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer a nossa reforma interior, aquilo que nós almejamos para que possamos ter essa caminhada recompensada pelo nosso crescimento. A cada passo que nós damos em prol do nosso crescimento, nós nos sentimos recompensados. Então, que Jesus nos abençoe, que abençoe o nosso propósito de seguir no bem, o nosso propósito de exercer a caridade realmente com bondade, com benevolência, a beneficência com benevolência. Que nós possamos contar sempre com a ajuda dos nossos amigos espirituais, com a ajuda dos dirigentes da nossa casa querida, e que nós possamos internalizar mais essa lição, mais um pedacinho que fica dentro do nosso coração. Que assim possa ser, graças a Deus.